Hoje é dia de fugir um pouco do brejo brasileiro e falar um pouco dos grandes movimentos da história aí, que a gente um dia ainda vai voltar para dentro deles. A semana foi uma desgraça, né? A última instituição que sobra em pé no Brasil é o Banco Central. A semana passada aí os restos da federação foram varridos aí num tsunami de corrupção do Congresso. Vamos ver se algum milagre faz isso ser detido depois lá no Senado e a gente ter tempo de avaliar um pouquinho melhor. 7,5 bi atirados em cima do Arthur Safadinho, para ele poder ir viajar lá com o com o Safadão, né? Wesley Safadão. Um merece o outro. Enfim, 1,5 bi, como eu já disse aí numa outra matéria que eu fiz esses dias, o Brasil saiu por 0,03% do valor da Apple. Cada brasileiro valeu 4 centavos de dólar nessa operação. E de troco ainda rodou a regra constitucional aí para emendar a Constituição, né? Porque essa reforma é uma PEC, é um projeto de emenda de Constituição, que, pela regra vigente pela Constituição brasileira, tem que passar pela Comissão de Constitucionalidade e Justiça, mais a comissão especial envolvida, que seria a de impostos, né? E tem que atravessar 40 sessões de discussão. Né? Não aconteceu nada disso, foi aquilo que a gente viu. Mas então, gente, o que eu estou propondo hoje? Eu fiz essa brincadeira. Alguém, na semana passada, num dos grupos que eu frequento aí, me mandou o texto do pacto, o primeiro pacto da Federação Suíça, que envolveu três dos cantões do centro da Suíça, e que aconteceu lá em 1º de agosto de 1291. 732 anos tem. E vocês vão ver que texto interessante que é. Eu fui, a partir dessa provocação desse amigo que faz parte de um grupo que eu frequento, eu fui buscar, me bateu que tinha, enfim, eu fui buscar a Declaração de Independência, que é o segundo passo mais moderno da formulação, vamos dizer assim, da democracia moderna. O primeiro foi esse, aí da Suíça, de 1291. E ela começa assim, é um texto, gente, é um documento escrito, né? E começa assim: em nome de Deus, amém, né? Em prol da paz social e do bem-estar de todos, estas normas têm de ser respeitadas por todos daqui por diante. Assim, todas as pessoas da comunidade do Vale de Uri e a totalidade do Vale de Schwyz e a comunidade de pessoas do Vale Inferior de Unterwalden reconhecem a malícia dos tempos e, para sua própria proteção e preservação, prometeram ajudar uns aos outros por todos os meios possíveis, morais e materiais, com pessoas e com bens, dentro dos seus vales e contra todos e quaisquer que inflijam sobre eles ou entre eles atos de violência ou injustiça contra pessoas ou bens. E está aí, essa introdução já é uma boa definição do que é essencialmente a democracia, né? Primeiro, o que desencadeia esses processos, historicamente, sempre, é uma crise, né? A necessidade é que detona o processo. E a democracia, gente, não é mais do que um acordo entre iguais
para resolver problemas comuns. É isso que ela foi lá na Suíça, que era um local, vamos dizer, um local de exílio, para onde os reis daqueles países vizinhos, Itália, Áustria, Alemanha, mandavam os indesejáveis para ver se eles morriam lá naquela Sibéria, aquele lugar cheio de montanhas, onde era quase impossível você viver e sobreviver, né, àquele frio. E aquele pessoal foi se instalando lá, foi descobrindo aqueles vales lindos lá da Suíça, e pouco a pouco foi chegando nisso, e é a única sociedade que eu conheço que jamais teve um rei. Então, a democracia surge lá por uma crise qualquer daquele momento, né, de segurança, principalmente, né, e é um acordo entre iguais, porque ali nunca teve ninguém acima dos outros, né, assim, institucionalmente falando, colocado, como foi também aquela primeira semente da democracia americana, o famoso Pacto do Mayflower, né, que foi um navio com os primeiros, uma primeira leva de imigrantes que foi parar ali na altura de Boston, né, e que já no navio os caras estavam chegando lá e falando, pô, nós vamos chegar naquele lugar que é um outro planeta que ninguém conhece, né, que tem um inverno rigorosíssimo, e tem índio, e nós não temos nada aqui, como é que nós vamos fazer? Quem que vai plantar? Quem que vai caçar para a gente comer? Quem que vai plantar para a gente ter alguma coisa no ano que vem? Quem vai cuidar de construir as casas? Quem vai cuidar da segurança lá na nossa aldeiazinha? Então, combinaram ali quem ia fazer o quê, e é assim que nascem as democracias. A democracia dos analfabetos. Ela não é um produto sofisticado, cultural, assim, nesse pontapé inicial. Os portugueses e nós brasileiros tivemos também essa experiência parecida e com 100 anos de antecedência em relação aos americanos, né, com as câmaras municipais portuguesas, que eram isso, quer dizer, aquelas bases que os portugueses plantavam lá em Goa, ou do outro lado do mundo, e aqui no Brasil, né, uma lá na Bahia, outra aqui em São Vicente, né, mesmo problema. Como é que nós vamos fazer? Quem vai fazer o quê? Nós estamos aqui, não tem o exército do rei, não temos nada, precisamos se virar sozinhos aqui. Então, é assim que começa, né? E já ali, né, naquele documento suíço, nesse trecho que eu li, já tem uma menção a pessoas ou bens, né, o que já inclui a noção do direito de propriedade, né, e identifica a violação desse direito como uma extensão da violação à pessoa. Né? Por quê? Porque isso sempre foi assim. Né? Sempre teve o ladrão da propriedade alheia, sempre teve o cara que quer comer sem ter caçado, né? E isso sempre foi um problema para todo mundo. Então, no primeiro pacto por escrito, né, da Idade Moderna, os caras já põem esse dado ali. Né? E aí o texto continua assim: e cada comunidade jurou solenemente socorrer as outras às suas próprias custas, a fim de resistir e de vingar ataques maliciosos e transgressões. Então, de novo, com sacrifício individual, se necessário, para o bem comum. E essa é a ideia que está aí nessa coisa, às suas próprias custas. Quer dizer, eles estavam compactuando que eles superariam o seu interesse pessoal imediato para defender o coletivo, que é uma ideia que depois vai se desenvolver muito na formulação da democracia. E continua assim ainda o documento. Essas comunidades, assim, renovaram o antigo juramento de associação, mas de tal maneira que todo homem servirá a seu suzerano como lhe cabe de acordo com os seus recursos. Então,
nessa linha aí tem essa dica, né? Foi a formalização de um acordo prévio, só de boca, né? Porque eles dizem lá, renovaram o antigo juramento de associação, né? E é o primeiro contrato social por escrito, portanto. O Rousseau vai beber muito lá nas águas da Suíça para formular a teoria do contrato social e tal. E continua ainda o documento. Além disso, nós juramos e estabelecemos unanimemente que nós, nestes vales, não aceitaremos nenhum juiz que tenha conquistado seu cargo por dinheiro ou por qualquer outro preço e que não seja nosso residente ou nativo. Outra antecipação dos problemas, né, que continuam agudos até hoje, especialmente aqui no Brasil. Como é que você consegue uma justiça isenta? É uma questão que sempre foi e continua sendo um problema. E segue o documento. Se surgirem disputas entre qualquer uma das pessoas vinculadas por este juramento, o mais prudente entre os confederados resolverá o conflito entre as partes. E todos os outros confederados devem defender esse veredicto contra qualquer um que o rejeite. Então, outra das ideias preciosas, né? A opção preferencial pela negociação e não pela guerra, que está expressa nessa ideia de que o mais prudente entre os confederados é que resolverá o conflito, né? E isso, na Suíça, é o elemento que realmente diferencia a Suíça na história de todos os outros e na formulação da democracia dela, como ela chegou hoje. Enfim, a opção preferencial pela negociação e não pela guerra, e o império da lei, né? Sendo toda questão passível de controvérsia, né? Como sempre foi na história da humanidade, né? Vamos combinar que o que for decidido dentro do combinado vai ter que ser aceito por todos. Essa é a ideia resumida do império da lei, tá certo? Aquilo que está combinado e aceito, né, aquela lei que nós mesmos fizemos para nós, né, vai ter que ser aceita por todos, mesmo que dentro de algum grau de contrariedade. Então, aí tem essas duas ideias, né? Primeiro, eram eles mesmos que estavam fazendo a lei que eles iam obedecer, que não é o caso do Brasil, né? Nunca foi. Mas nos Estados Unidos, sim. Os países que adotaram essa democracia semidireta, que foi muito copiada do esquema suíço, quem segue a lei é quem fez a lei. E segue o documento. Acima de tudo, foi estabelecido que qualquer um que intencionalmente matar outro sem provocação será condenado à morte, a menos que possa provar a sua inocência. E aqueles que fogem nunca terão permissão para retornar. Aqueles que o ocultam, o criminoso, e protegem, serão banidos da terra até que sejam chamados de volta pelos confederados. Aí, nessa frase, está embutida a noção do devido processo, né? Que é o primeiro esboço, né? Será condenado à morte, a menos que possa provar a sua inocência. Quer dizer, então, sempre será dada a chance para esse sujeito de tentar provar a sua inocência se ele não tiver sido preso em flagrante, né? E aqueles que ocultam e protegem o criminoso serão banidos da terra. Se fosse no Brasil, hoje, quase nenhum órgão da imprensa deixaria de ser banido, né? E por isso mesmo eles estão sendo banidos pelo mercado, né? Esses que estão dando guarita para os criminosos que estão nos ameaçando. E volto para o documento.
Qualquer um que ferir outro confederado pelo fogo perderá para sempre os seus direitos como compatriota, e qualquer um que alimente e proteja tal perpetrador será responsável pelos danos ao ferido. É a ideia de cumplicidade. De novo, a imprensa brasileira não passaria, quase nenhum pedaço dela. E com ela, a OAB, o Congresso e todas as corja dos traidores que estão aí nos apunhalando diariamente. E nós estamos ainda em 1291, vejam vocês. E volto para o documento. Qualquer um que roubar de um confederado ou feri-lo de qualquer outra forma será responsabilizado por danos na extensão das suas posses nos vales. Nenhum confederado deve apreender os bens de outro por dívidas, a menos que seja reconhecido como seu devedor ou fiador, e mesmo assim, somente com permissão do seu juiz. E, de novo, estamos falando do devido processo, e da propriedade como extensão da pessoa, e tão inviolável quanto ela. Porque isso aí, por trás disso, está o quê? A ideia da meritocracia. Aquele que fez, aquele que plantou e colheu, aquele que caçou, ele tem direito àquilo que ele colher. E ninguém pode tomar isso dele na bruta. Então, você vê que o país do MST e Companhia Limitada está para trás da Suíça de 732 anos atrás. E voltamos para o documento. Além disso, todo homem obedecerá ao seu juiz e, quando necessário, indicará o juiz do vale a quem deverá comparecer. Qualquer um que desobedecer a um veredicto e, assim, ferir o outro confederado como consequência, será compelido por todos os outros confederados a dar satisfação. Então, aí, de novo, duas ideias e dois problemas que não mudaram ao longo de toda a história da humanidade. O direito a um juiz isento, e a obrigação de todos de cumprir a lei, desde que a lei tenha sido feita por eles mesmos. Então, está tudo ali nessa ideia. Será compelido por todos os outros confederados a dar satisfação. Quem entrou no pacto, quem topou o jogo dentro dessa regra, vai ter que ir até o fim da coisa. E volto. Se surgir guerra ou conflito entre os confederados, e se uma das partes se recusar a obedecer ao veredicto ou a dar a devida satisfação, todos os confederados são obrigados a proteger a parte aderente. De novo, é o império da lei, ou seja, a prevalência da regra, a prevalência do combinado, desde que seja combinado e não imposto. E aí vai terminando o documento nesses termos. Se Deus quiser, essas estátuas durarão para sempre. Em fé disso e a pedido das partes acima mencionadas, esta carta foi criada e confirmada com os selos das 3 comunidades e vales acima mencionados, assim empreendido no início do mês de agosto do ano do Senhor de 1291. Cara, olha onde nós estamos. Olha onde está o Brasil. Fernão, eu consegui botar algumas daquelas fotos que você me enviou, eu consegui colocar aqui na sala, depois você querendo, eu posso ir colocando até para, de repente, ilustrar um pouco a sua fala, né? Se você quiser pôr as da Suíça que nós passamos agora, eu posso dar algum... Pois é, eu acho que eu estou com as dos Estados Unidos aqui que eu consegui, alguma coisa da C também eu consegui, então eu acho que Estados Unidos eu consigo colocar mais coisa, tem até do Brasil que você colocou também. Da então, Suíça... Vamos para frente aqui na Declaração de Independência. A Declaração de Independência dos Estados Unidos é a segunda, é o segundo documento fundamental da fundação do mundo moderno e da democracia moderna.
né? E ela já, como eu já contei aqui para várias pessoas que acompanham os meus sites, né, a democracia suíça e a democracia americana, né, e todas, né, o mundo sempre teve em rede em algum nível, né, pelo menos na elite pensante, nas pessoas que tinham mais condição, que quanto mais para trás você vai, é uma minoria menor, né, trocavam figurinhas, sabiam o que estava acontecendo umas com as outras, né? Entre o momento do documento de fundação da Federação Suíça e o surgimento da Declaração de Independência Americana, você tem o Gutenberg, né? As coisas passam a ser impressas, é quase um efeito parecido com o da internet de hoje, né? Aquilo fura a censura da igreja, que era física, trancava os livros, né, em conventos, e só alguns padres tinham acesso aos livros, né, inclusive a Bíblia, né, e diziam para o povo o que estava escrito na Bíblia, e era tudo mentira, como o Lutero provou quando o Gutenberg começou a imprimir as Bíblias. Então, esse pessoal trocava figurinha, né? Todas essas ideias iam passando e chegaram, inclusive, no Brasil, como a gente vai ver mais para frente. Mas vamos entrar, então, na Declaração de Independência Americana, que é um documento também interessantíssimo, né? Ali, quer dizer, a democracia suíça é a democracia, como eu já disse aqui em outra conversa com os amigos aqui, sem luta de classe. Nunca teve um rei lá, ela foi evoluindo naturalmente, né, sem ter que vencer obstáculos de quebra fundamental de regime. O que não é bem verdade, porque a Suíça teve vários percalços no meio do caminho e voltou para trás e foi para frente de novo. Isso a gente vai ver mais adiante. Mas a americana era uma ruptura com o rei da Inglaterra. Não era propriamente uma ruptura ideológica, porque a Inglaterra foi quem também inventou, mais ou menos ao mesmo tempo que a Suíça, né, as primeiras sementes da democracia, lá na Carta Magna, que é também de 1250 e poucos, acho. Então, está pertinho ali desse documento da Suíça. Provavelmente alguém teve conhecimento uns dos outros ali também, né? E a da Inglaterra veio evoluindo. Então, aqui era uma briga muito mais tática do que estratégica, vamos dizer. Eles tinham que se livrar do rei, porque o rei não queria largar do osso, mas quem fez a democracia americana e a Declaração de Independência Americana foram os caras que fugiram da Inglaterra e que já estavam nessa luta, né, pela democracia lá. Então, como que começa a Declaração de Independência? Quando no curso dos acontecimentos humanos se torna necessário a um povo dissolver os laços políticos que o ligavam a outro e assumir, entre todos os poderes da terra, posição igual e separada, a que lhe dão direito às leis da natureza e às do Deus da natureza, o respeito digno para com as opiniões dos homens exige que se declarem as causas que os levam a essa separação. Você vê que era uma separação dolorida, né, para esses ingleses. Então, aqui, o que eu chamo a atenção de vocês para esse parágrafo? Aqui lhe dão direito às leis da natureza e às do Deus da natureza. Então, é nesse momento que entram em cena os ditos direitos naturais, né? Que é a ideia que sustenta a tese de que todos os homens são iguais, nasceram iguais perante Deus, né? E, portanto, tem que ser iguais também perante a lei, né?
isso tudo está dentro dessa ideia dos direitos naturais, né? E aí, volto para o documento. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que é uma expressão que eu adoro, né? A procura da felicidade, como cada um achar que a felicidade é. E volto para o documento. Que, a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando os seus justos poderes do consentimento dos governados, que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhes pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Então, é aí que entra essa chave comutadora da história da humanidade, né? Muda a finalidade do governo, né? A justificação do governo. O governo do povo, para o povo e pelo povo, como eles viriam a criar, passa a ser a única função do governo e a principal função do governo passa a ser a de garantir os direitos do povo. Esses direitos naturais, né, que eles consideram verdades evidentes por si mesmas, né, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Entre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Toda a Constituição americana vai decorrer desses três direitos, né? A vida, a liberdade e a procura da felicidade. Esse é o eixo, né? Você vê como é simples, né? Como é básico, né? E aí é que está a beleza da coisa, é básico, né? É aquilo que nos une a todos, né? Como espécies de animais. E o governo, né, é a conclusão dessa ideia, só permanece legal e merecendo continuar governo enquanto for a isso que ele se dedica, a garantir esses direitos. No momento que ele violar ou deixar de garantir esses direitos, ele não merece permanecer governo. E volto para o documento, mais do que não merece. Na realidade, a prudência recomenda que não se mudem os governos instituídos há muito tempo por motivos leves e passageiros. E assim sendo, toda a experiência tem mostrado que os homens estão mais dispostos a sofrer enquanto os males são suportáveis do que a se desagravar, abolindo as formas a que se acostumaram. Isso eles estão falando da experiência da Europa lá, né? A turma... E é o Brasil, né? Vai se acostumando, vai deixando. Mas quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objetivo, indica o desígnio de reduzi-los ao despotismo absoluto, assistem-lhes o direito, bem como o dever de abolir tais governos e instituir novos guardiões para a sua futura segurança. Veja bem, não só o direito, mas o dever, né, de botar esse governo para fora, para você não voltar a ser escravo. Esse é um ponto que o Brasil tem que estar hoje na cabeça. Esses caras estão falando de uma experiência multimilenar, né? Estão revogando aquela longa história de opressão e de submissão e de tragédias. E volto para eles. Tal tem sido o sofrimento paciente dessas colônias e tal agora a necessidade que as força a alterar os sistemas anteriores de governo. A história do atual rei da Grã-Bretanha
compõe-se de repetidas injúrias e usurpações, tendo todos por objetivo direto o estabelecimento da tirania absoluta sobre esses estados. E o rei do Brasil? Não é isso exatamente que ele está fazendo? Todas as ações deles são repetidas injúrias e usurpações, tendo todas por objetivo direto o estabelecimento da tirania absoluta. É isso que nós estamos vivendo hoje, gente. E volto para eles. Para reprová-lo, permitam-nos submeter os fatos a um mundo cândido. Ele recusou assentimento a leis das mais salutares e necessárias ao bem público. Proibiu aos governadores a promulgação de leis de importância imediata e urgente. Olha como isso é a história de hoje do Brasil. A menos que a aplicação fosse suspensa até que se obtivesse o seu assentimento. E, uma vez suspensas, deixou inteiramente de dispensar-lhes atenção. Recusou promulgar outras leis para o bem-estar de grandes distritos de povo. Olha o que nós estamos passando. Parece que nós estamos lendo o jornal de hoje. A menos que abandonassem o direito de representação no legislativo, direito inestimável para eles e temível apenas por os tiranos. É isso, gente. Ficha limpa e desarmamento, entre outras, foram essas leis que eles se recusaram a promulgar, né, para o bem-estar de grandes distritos de povo, né, e a maneira como eles tratam o legislativo, né, é para anulá-lo e deixá-lo impotente, né, porque os legislativos democráticos são temíveis apenas para os tiranos. Volto. Convocou os corpos legislativos a lugares não usuais, sem conforto e distantes dos locais em que se encontram os arquivos públicos, com o único fito de arrancar-lhes pela fadiga o assentimento às medidas que lhe conviessem. É aquela coisa, vai, volta o mesmo processo, a censura, né, não passa, volta, daqui a pouco com outra roupinha, e volta, até aquela coisa da água mole em pedra dura. Dissolveu câmaras de representantes repetidamente, porque se opunham com máscula firmeza às invasões dos direitos do povo. As cassações. Então, aí, quem resistiu, quem aplicou a lei, está preso, está desmonetizado, está censurado, está exilado, está impossibilidade de concorrer a eleições. Recusou por muito tempo, depois de tais dissoluções, fazer com que outros fossem eleitos, em virtude do que os poderes legislativos, incapazes de aniquilação, voltaram ao povo em geral para que os exercesse, ficando durante esse tempo o Estado exposto a todos os perigos de invasão externa ou convulsão interna. Procurou impedir, está falando do rei ainda, né? Procurou impedir o povoamento desses estados, obstruindo por esse fim as leis de naturalização de estrangeiros, recusando promulgar outras que animassem as migrações para cá e complicando as condições para novas apropriações de terras. Dificultou a administração da justiça pela recusa de assentimento a leis que estabeleciam poderes judiciários. Tornou os juízes dependentes apenas da vontade dele para gozo do cargo e valor e pagamento dos respectivos salários. É o Brasil em pessoa, né? Esse judiciário acovardado para não perder o salário, a tetinha, aqueles prêmios de não sei quantos, 700 mil que eles ganham todo ano, né? E junto com isso, as descondenações,
né, a anulação de tudo que a justiça fez de justo, né? Criou uma multidão de novos cargos e para eles enviou enxames de funcionários para perseguir o povo e devorar-nos a substância. Gente, no Brasil, para esses cargos foram as mulheres deles, eles, os companheiros deles, né, que pagam 30% do salário obrigatoriamente ao partido, né, automatizando as rachadinhas. Por que vocês acham que o PT duplicou, triplicou o número de funcionário público, se não para isso? Né? Para pegar 30% de cada salário, além de, claro, comprar cada um desses indivíduos. Né? Manteve entre nós, em tempo de paz, exércitos permanentes sem o consentimento dos nossos corpos legislativos. Isso era o problema deles lá naquele momento. Tentou tornar o militar independente do poder civil e a ele superior. Combinou com outros sujeitar-nos a uma jurisdição estranha à nossa Constituição e não reconhecida pelas nossas leis. É a descrição do Alexandre de Moraes, né? Dando assentimento aos seus atos de pretensa legislação para aquartelar grandes corpos de tropas entre nós, para protegê-las por meios de julgamentos simulados, de punição por assassinatos que viessem a cometer contra os habitantes desses estados, para fazer cessar o nosso comércio com todas as partes do mundo, por lançar impostos sem o nosso consentimento. Aqui, gente, de novo, todos e cada um, e desde sempre, né, e agora também, depois dessa reforma tributária, então, legalizando o esbulho centralizado. Nós já éramos vítimas do imposto sem a anuência de quem vai pagá-los, né? A taxação sem representação, né? E agora todas as poucas proteções constitucionais que tinha contra isso, limites, né, embora muito altos, mas eram limites aos impostos, caíram todos agora. Né? E não são mais os estados e os municípios que estão ao nosso alcance, né, que têm hoje essa atribuição. Se for mantida essa reforma tributária, que não é mais do que um golpe, né, de poder, tudo isso fica centralizado na mão do ditador. E por privar-nos, em muitos casos, dos benefícios do julgamento pelo júri. Isso é uma garantia essencial da democracia. Não tem essa coisa do Ministério Público, né, com seus cargos vitalícios, é uma parte da alta realeza, né, que determina quem vai ser julgado ou quem não vai ser julgado. Nos países democráticos, de common law, é um grande júri que decide quem vai ser ou não julgado examinando as provas, tá? Um júri de iguais, né, aos envolvidos no julgamento. E se esse grande júri determinar que você vai ser julgado por um outro júri de iguais a você, né, que vão ouvir o relato do crime, as provas, as testemunhas, etc., para, no fim, dizer se você é culpado ou não. Não é o juiz que faz isso na democracia, é o júri. Né? Aqui, o júri só vale para os crimes de morte, né? O que é altamente desolador e favorece imensamente a corrupção. Né? A nossa corrupção mana sempre do judiciário. Né? A fonte primeira está lá, né? Porque é o cara que pode aplicar a lei segundo a cara do freguês. Esse cara não tem preço. Ele determina se você vai continuar sendo livre ou se você vai ser trancado numa jaula, se você vai continuar dono do que você construiu na sua vida ou se ele vai te tomar. Quanto vale esse cara? Como impedir que um cara que tem esse poder se corrompa? Só com um instrumento como o júri, que é diferente a cada julgamento.
e um júri dos iguais. Isso é uma instituição fundamental da democracia, gente, fundamental, né? Porque o cidadão, né, aprende lei aplicando a lei, né? E quem aplica a lei é um cara que amanhã pode estar sendo julgado. Então, ele pensa em tudo isso quando ele está ouvindo um caso e quando ele vai condenar ou não um cara igual a ele, por alguma coisa que amanhã ele pode estar no lugar daquele cara. Então, olha o poder educativo que tem a instituição do júri. E continua o documento: por transportar-nos por mar para julgamentos por pretextas ofensas. Isso era que julgar os caras na Inglaterra, como aqui se julgava em Portugal, né? Por abolir o sistema livre de leis inglesas em província vizinha, quer dizer, acabar com a common law, né? Aí estabelecendo governo arbitrário e aplicando-lhe os limites, de sorte a torná-lo de imediato exemplo e instrumento apropriado para a introdução do mesmo domínio absoluto nessas colônias. Por tirar-nos as nossas cartas, abolindo as nossas leis mais valiosas e alterando fundamentalmente a forma do nosso governo. Isso parece o Jornal de Hoje do Brasil. Por suspender os nossos corpos legislativos, declarando-se investido do poder de legislar para nós em todos e quaisquer casos. É o Alexandre de Moraes, né? Que é o Lula sem ser o Lula, né? Essa mentirinha que nós estamos engolindo, né? Abdicou do governo aqui por declarar-nos fora da sua proteção e fazendo-nos guerra. Então, a aliança com todos os nossos inimigos históricos, né, e o abraço ostensivo na antidemocracia comunista e nessa canalha bolivariana de traficantes, estupradores, né, que estão cometendo genocídios, e esse cara lambendo essa gente. É isso, cara, nós estamos para trás dos Estados Unidos da Declaração da Independência. Saqueou os nossos mares e tal. E aí, continua, provocou insurreições internas entre nós e procurou trazer contra os habitantes das fronteiras os índios selvagens e impiedosos, cuja regra sabida de guerra é a destruição sem distinção de ideia, de idade e de sexo. Então, todos esses nós contra eles, né, o público versus o privado, o capital versus o trabalho, a raça contra a raça, o gênero contra gênero, né? É isso, provocou insurreições internas entre nós, né? Em cada fase dessas opressões, nós solicitamos reparação nos termos mais humildes e responderam a nossas petições apenas com repetido agravo. Um príncipe cujo caráter se assinala desse modo por todos os atos capazes de definir um tirano não está em condições de governar um povo livre. Precisa desenhar? Acho que não, né? Tampouco deixamos de chamar a atenção dos nossos irmãos britânicos. De tempos em tempos, os advertimos sobre as tentativas do legislativo deles de estender sobre nós uma jurisdição insustentável. Lembramos-lhes das circunstâncias da nossa migração e estabelecimento aqui e apelamos para a justiça natural, né, e para a magnanimidade e tal e tal. Mesma coisa, nós somos um país de fugitivos disso que eles estão descrevendo, né? Todas as raças brasileiras, né, com exceção dos índios, são isso. Fugiram do absolutismo na Europa, e mesmo os africanos que foram trazidos para cá à força, né, foram caçados pelos reis africanos lá deles, né, escravizados e vendidos como escravos para os reis europeus, e vieram parar aqui. Então, são tão fugitivos quanto nós, né, lá na origem.
permaneceram também surdos à voz da justiça e da consanguinidade, tal, que aí eles estão falando da condição de ingleses deles. E nós, por conseguinte, representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em Congresso Geral, apelando para o Juiz Supremo do Mundo, né, pela retidão das nossas intenções, em nome e por autoridade do bom povo dessas colônias, publicamos e declaramos solenemente que essas colônias unidas são e de direito têm de ser estados livres e independentes, que estão desobrigados de qualquer vassalagem para com a coroa britânica, e que todo vínculo político entre elas e a Grã-Bretanha está e deve ficar totalmente dissolvido. Então, uma gente de um mundo de reinos absolutistas, né, que funda ousa essa ruptura, tem que apelar para quem? Para os protetores lá do céu, porque na Terra eles estavam sozinhos. E esses, gente, são os dois grandes documentos fundadores da democracia moderna. Agora, a Suíça, depois lá de 1291, e de passar por 500 peripécias, guerras religiosas, potentados que ficaram fortes demais e viraram quase reizinhos, né? Tudo isso aconteceu com eles. E quando foi chegando lá no começo do século XIX, no final do século XVIII, eles foram invadidos pelo Napoleão, tomados pela França. E o Napoleão acabou com esse pacto federativo, né? E só na queda do Napoleão, lá por 1815, é que eles começaram a reconstruir a sua federação. Mas como já tinha passado muito tempo e eles tinham perdido um pouco a memória de como aquilo funcionava, porque rolaram algumas gerações no meio disso, né, eles foram buscar na Constituição americana, né, os fundamentos, que já tinha sido copiado da deles, mas já tinham se passado muitos anos. Então, nessa altura, já eram 22 cantões, 22 estados, né, que se reuniram numa nova federação, né, e essa Constituição Federal, aí, esse arranjo rearranjo da Confederação Suíça de 1815 foi a base da Constituição de 1848, né? Depois de uma guerra civil de fundamento religioso, protestantes contra católicos, né? E como no resto do mundo, sendo os protestantes a vertente mais moderna, né, mais democrática, e os católicos a mais resistente a essas modernizações, né, eles fizeram uma nova Constituição, que é a base da Constituição de hoje da Suíça. 12 de setembro de 1848. Né? Primeiro, isso começou num dos cantões lá, Ticino, que foi precursor. Em 1830, ele fez a primeira Constituição só do seu estado, com uma democracia representativa. E isso desencadeou todas as revoluções da Europa daquele tempo. Inclusive chegaram em Portugal, né? Essa revolução, todas as revoluções democráticas, republicanas, começaram lá nesses anos 1830. Aquilo se espalhou pelos vizinhos da Suíça, que tomaram a experiência lá de Ticino como ponto de partida, né? O apoio da Inglaterra foi o elemento decisivo, né, para essa nova Constituição deles se estabelecer para a Suíça inteira, né?
E o modelo foi o modelo americano, né? E aí daí surge a Constituição Suíça moderna, com um forte componente federalista, né? Cada estado mandava em si mesmo, cada cidade mandava em si mesmo. Essa Constituição da Suíça vai passar por duas reformas, uma em 1874, quando eles introduzem o referendo em nível federal. Quer dizer, o poder direto do cidadão de alterar a Constituição federal, a Constituição do país. E em 1891 fizeram outra reforminha, que foi a que introduziu o direito de iniciativa de lei. Então, aí fechou aquele baralho que eu proponho para o Brasil. Em vez de copiar a Venezuela e a Nicarágua, né, a gente devia copiar a Suíça, os Estados Unidos, né, esses países que deram certo. E naquele momento, né, 1891, quando a Suíça deu o acabamento final à sua Constituição, o Brasil estava fazendo a sua primeira Constituição republicana, né, que foi a segunda que nós tivemos. A primeira foi legada por Dom Pedro, né? A segunda foi essa republicana, que foi feita durante a ditadura lá do Deodoro e do Floriano, pelo Prudente de Moraes e pelo Rui Barbosa, né, que eram as duas melhores cabeças do Brasil republicano da época. Dos poucos, até entre os republicanos, que sabiam o que era república, né, e que tinham conhecimento e experiência dessas experiências modernas que estavam acontecendo no mundo, né, inclusive dessa experiência suíça. Então, no mesmo momento que os americanos estavam olhando para a Suíça, e a imprensa americana começou a mostrar como é que funcionavam essas ferramentas, né, do referendo e da iniciativa, e o recall e tal, né, o Prudente Moraes e o Rui Barbosa estavam fazendo uma mistura aqui da Constituição americana, da Constituição suíça e da Constituição argentina, que também já tinha bebido nessas mesmas fontes, para escrever a primeira Constituição republicana aqui. Não chegou, evidentemente, a ter essas ferramentas de democracia direta, que era uma ponta da ponta, que nem os Estados Unidos tinham ainda, mas era fortemente descentralizada, né, poder total para os estados e para os municípios, né, tinha presidentes dos estados, né, as províncias tinham presidentes, né, presidentes e vice-presidentes, tinham toda a estrutura como os estados americanos, tal. E pela mesma razão, quer dizer, esses estados brasileiros já existiam antes de existir uma união, uma república, né? E funcionavam, e tinham as suas tradições, e tinham essa memória atávica das câmaras municipais, que funcionaram por 350 anos, nunca teve uma quebra, né? Com eleições a cada 2 anos, nunca teve um percalço nisso aí. Então, tinha todos esses elementos, e é daí que vinha o impulso republicano no Brasil, e mais da onda que estava batendo no mundo inteiro. O Brasil não estava fora disso, estava sabendo o que estava acontecendo. Então, essa Constituição de 1891 era totalmente descentralizada, né, tinha os presidentes de estados, né, cada ente da federação tinha o poder e o direito de regulamentar as suas próprias eleições, né, tinha voto distrital, né, cada distrito eleitoral elegia 3 deputados federais, né, estabelecia a separação da igreja e do Estado. Então, a divisão do país, que antes era feita pelas paróquias da igreja,
né? Uma coisa que vinha lá de Roma e da Idade Média, né? Dos reis portugueses, né? Que o país funcionava por essas divisões feitas lá no Vaticano, deixa de ser isso e passam a ser os estados e os municípios, e tudo isso dividido em distritos eleitorais, né? O que botou a igreja contra o processo, né? Como sempre. A igreja é sempre reacionária, está sempre querendo voltar para trás. Estabeleceu o fim dos títulos de nobreza. A igreja só voltou a se alinhar com o governo no Brasil depois que o Getúlio acabou com os estados e com o federalismo, como o Lula está fazendo de novo hoje. Porque o Lula é produto do peleguismo getulista, né, daqueles sindicatos que vivem de mesada do Estado e tal. E é isso, nós estamos voltando para essa coisa. O Lula era um sindicalista desses sindicatos que não precisavam ter sócios, que ganhavam imposto sindical. Tal. Então, a Suíça, né, ela perdeu tanto de vista aquele início lá de 1291 que eles não tinham um dia nacional e eles não queriam, porque naquele momento começou, todos os países fizeram as suas revoluções, né? Então tinha o 14 Juillet na França, o 4 de julho americano, todos sempre marcando esse momento. E eles tinham saído de uma guerra civil em 1848, então eles não queriam que aquela data fosse a data nacional, porque aquilo foi um grande trauma, né? Uma guerra civil, morreu gente e tal. E aí eles contrataram um historiador para reconstruir, pesquisar de novo a história suíça, né? E estabelecer com precisão os acontecimentos lá de 1291. E foi assim que a Carta de 1291 foi recuperada e estabelecida como o Dia Nacional da Suíça, o dia que aquela carta foi assinada. Então, gente, você vê que, olha, não tem nada de muito novo no mundo, né? E o Brasil está sendo empurrado de volta porque tem de mais velho, né? Porque tem de mais velho. Nós estamos muito para trás da nossa primeira Constituição republicana. Aliás, não temos mais Constituição nenhuma. A Constituição que nós tínhamos, de 88, já era para trás, em termos de modernidade, do que foi a primeira Constituição republicana, que tinha, sim, vários defeitos, principalmente na forma como ela organizava as eleições, né? As regras eram mal feitas, então aquilo facilitou as fraudes e tal, e isso botou o Getúlio na raia, mais ou menos como Lula, né? O Getúlio entrou com aquela promessa de acabar com a corrupção, com a fraude eleitoral, e no dia seguinte deu um golpe, ficou dono do país durante, né, fazendo barbaridades para não perder o poder, né, torturando, matando, etc. Né, como esses caras que estão aí. Né, isso é uma volta fora do tempo, né, para essa mesma merda que nós já vivemos lá atrás e que o mundo, então, se livrou faz 250 anos, né, só. Né? E nesses termos que vocês viram aqui, né, com essas ideias, com a beleza dessas ideias, né, dos direitos naturais, né, a vida, né, a propriedade e a busca da felicidade. Né? É fundamental, né? É isso que põe o mundo em ordem, né? E é uma ideia, cara, uma ideia, né? Uma ideia tem uma força enorme
a longo prazo, né, e na medida em que ela possa ser difundida e conhecida, né, e é por isso que a arma dos inimigos da democracia é a censura, porque a democracia é baseada em ideias tão bonitas, tão puras, tão básicas, né, que qualquer analfabeto é capaz de entender elas e de se abraçar com elas, porque a vida de todos nós é isso, né? Um longo calvário de exploração, né, pelos canalhas da outra ponta lá. É isso. Então, na hora que você lê esses documentos básicos, você está lendo a nossa história de hoje, né? São as palavras que descrevem a situação de hoje do Brasil, estão lá naqueles documentos básicos, né? Desde o primeiro, né? Ainda se arrastando, lá em 1291, as ideias estavam sem acabamento, mas já estava definido, porque nunca foi diferente. Entendeu? Essa canalha que está nos explorando aqui é a mesma de sempre, né? E o remédio para elas é o mesmo de sempre, é o único que já teve, que é esse: democracia, pulverização do poder, né? O povo mandando no governo e não o governo mandando no povo. E para o povo mandar no governo, você precisa daquelas 5 coisas, né? Voto distrital puro, que é o único sistema que estabelece uma ligação perfeitamente identificável, um por um, né, de todos os representados, de cada representante eleito, pelo endereço, né? O cara só pode se candidatar por um distrito eleitoral. Então, aquele que é eleito, né, ele pertence àqueles caras que moram naqueles endereços, né, e aqueles caras têm o direito de tomar o mandato dele a qualquer momento, que é o recall, né? Só com essas 2 coisas você já consegue estabelecer, estou falando da história, como eles conseguiram lá, né? Você consegue estabelecer as outras 3, né, que é a lei de iniciativa popular, que define o quê? Que quem pauta o Congresso, quem diz para o Congresso qual é a ordem das coisas que ele tem que processar, o que ele tem que processar hoje e o que ele tem que processar amanhã, não é o Arthur Lira, né, o Arthur Safadinho, né, que está lá no navio do Safadão, né, é o povo, né? Com a lei de iniciativa popular você ganha esse poder, você dá esse poder ao povo. O povo dá a pauta para o Congresso e a ordem da pauta para o Congresso. E o referendo faz o caminho contrário, né? Qualquer lei sacana que venha dos legislativos, você passa uma lista, e se você colher aquelas assinaturas, você faz uma votação para recusar aquela lei, né? Então, os legislativos passam a ser aquilo que eles devem ser, que são escritórios técnicos de acabamento das leis, né, para que elas sejam bem formuladas, para que elas deixem de atrapalhar. Mas quem formula a lei, quem diz que lei eu quero para eu ter que seguir, sou eu, é você, né, é o povo e não a canalha, né, inalcançável, né? E, finalmente, você faz a mesma coisa com os juízes, né, como os americanos estão fazendo, né? Você tem as eleições de retenção de juízes, que a cada 4 anos dizem quais juízes vão continuar juízes e quais não vão continuar juízes. E quem diz isso? O freguês, o povo, né? Aquele cara que está submetido aos bandidos que eles soltam. Então, você acha que se você tiver esse poder sobre os juízes do Brasil, eles vão soltar chefões de PCC e ficar dando peninha desse tamanho para a cara que te assalta na rua? No way, cara. Ele perde o emprego no dia seguinte. Então é isso, é simplesinho, são 5 pontos, 5 pontos, né, que você tem que estabelecer. Na Suíça, até menos que isso, né, porque o juiz lá,
ele só vai tratar de caso civil mesmo, de crime, de coisa assim, porque se meter com a lei que o povo faz, não. Lá quem faz e desfaz a lei, quem reforma a lei, é a Constituição Federal para baixo, é o suíço, o cidadão suíço. Eles não elegem mais presidente, não querem ter presidente, eles elegem um board de 7 caras, que são 7 ministros dos ministérios essenciais. Um de finanças, um de saúde pública, um de agricultura, um de não sei o quê. E ponto. Não tem presidente, porque o cara que quer concorrer a presidente já é um perturbado, já é um cara que tem um ego grande demais. Vai fazer merda. Entendeu? Se você der o poder para eles. Então, a gente tem que saber que é assim, né? E explicar para as pessoas que isso existe e está funcionando. Né? É isso que você pega todos os países, todos os povos que ficaram ricos e vivem na abundância, são os povos que aplicaram esse sistema. Porque isso acaba com a corrupção, acaba com a putaria. Não sobra nada. Né? Então, é para coisas como essas que o Brasil tem que ir para a rua. Não para uma firulinha ou não sei o quê, uma bobagem. Não, é coisas como essas que a gente tem que ir para a rua e exigir. Né? Para mudar de uma vez por todas. Para acabar essa merda. Entendeu? Que nós estamos. Desses caras roubando tudo que você faz. Um passo para frente, 5 para trás. Então é isso, gente. De noite, de novo, eu falei demais, mas eu acredito nisso, acredito nesse sistema. Não estou falando de nada que é invenção minha, eu estou falando de coisas que existem, que estão funcionando, né, e que produzem um baita resultado. E nós temos todo o direito de ter isso, e de sonhar com isso, e de exigir isso, entendeu? Em vez de ficar namorando o crime organizado como nós estamos. Isso aí, Fernão. Tem alguns comentários aqui, e eu vou até te colocar na tela aqui, mas eu até prometo para Celebre, eu não sei... Diz assim, Coronel Gerson, Fernão, lembrem a jornalista que está presa e isolada na colmeia? O crime dela foi filmar a manifestação de 12 de dezembro e soltar nas redes. O nome dela é Clio, eu nem sabia, não falam, vi ontem o advogado Caivano falando na Oeste Sem Filtro. Então, eu vou me comprometer, Fernão, a dar uma ligada para o Caivano, né, que nós já entrevistamos no Pingo de Liberdade, e vou perguntar para ele qual é a situação dessa jornalista, e amanhã a gente comenta. Ele falou desse caso ontem na Oeste Sem Filtro, eu estava lá. Ontem, terças-feiras, é o dia que eu participo da Oeste Sem Filtro. E o Caivano estava lá e contou a história dessa moça, né, que é um dos casos, né, de violência covarde que estão acontecendo. Eu lembrei a ele que isso não começou no 8 de janeiro, tem gente presa há mais de 1 ano, né, tem gente exilada há quase 2 anos ou mais, talvez, e isso está cada vez pior, e você pode dizer para essa moça que eu tenho esse compromisso, você também tem, o Gerson também tem, nós já fizemos esse compromisso que a gente reafirmou já várias vezes nos nossos programas, né, estamos fechados com os perseguidos, entendeu? Eu não esquecerei nem um minuto os perseguidos. Eu venho de uma família que foi perseguida, meu avô foi preso várias vezes, foi exilado 2 vezes, meu pai foi privado da convivência com o pai dele durante toda a adolescência dele. Isso marca gerações, né, de uma família. Né? E eu tenho um compromisso absoluto com esses perseguidos.
de qualquer regime, não me interessa se é de direita, se é de esquerda, se é de cima, se é de baixo, o perseguido pelo monstro Estado todo-poderoso tem sempre o meu apoio. Eu estou sempre com o perseguido. Eu estou sempre do lado do perseguido. Não interessa qual é o apito que ele toca. Isso é um princípio que eu tenho na minha cabeça. Então, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, que é isso, é dar voz para caras heróicos como esse Caivano, como a Gabriela Ritter, que também é uma outra moça que o pai está preso e ela formou uma instituição de assistência e proteção para esse pessoal que está preso. E o que a gente puder fazer por eles, que é isso, divulgar a situação deles, né? Lembrar a existência deles, é isso que é a esperança possível que você pode dar para a gente que está nessa situação. Eles saberem que alguém aqui fora está pensando neles. É o máximo que dá para fazer por enquanto, mas nós vamos fazer mais ainda para frente. Vamos sim. Aqui o Black Horse Calibus diz que, Coronel Gerson, é um privilegiado estar conversando com esse homem aí, nosso totem de uma outrora imprensa de homens. É verdade. Explicando quem chegou no meio da nossa live, eu fiquei nos bastidores, eu estou só pilotando aqui a parte técnica, porque o Laudelino está viajando, que é o partner, né, do Fernão às quartas-feiras à noite, mas eu estarei com o Fernão amanhã, Um Pingo de Liberdade, e aí temos uma pauta mais dos assuntos que estão acontecendo durante a semana, e aí a gente não tem o tempo, né, para beber dessa aula que o Fernão nos deu, que a gente foi da Suíça, né, o Fernão, e eu até coloquei aqui a carta da Suíça aqui, depois fomos para o texto do americano e chegamos até no texto brasileiro, né? Hoje você conseguiu fazer um périplo aí de vários séculos, né? Mas o mais Nós bacana... fazemos parte dessa história, Gerson. Nós não estamos fora dessa história. Sempre os nossos colonizadores tentam fazer a gente acreditar que nós estamos fora disso, que isso não serve para nós. Mas não existe isso. Não existe humanidade para a qual isso não sirva. Entendeu? Nós somos uma coisa só e nós estamos nessa luta. Nós bebemos dessa mesma fonte, sempre prejudicados pela vantagem que a censura tem num país que é um pouco segregado pela língua. Mas hoje você não tem mais esse troço, porque o computador traduz ao vivo e falando até qualquer coisa que você põe em qualquer língua, ele traduz para você. Então, nós temos acesso a tudo, temos direito a toda a modernidade institucional criada pela humanidade. E não temos que aceitar nada menos que isso. Entendeu? É isso aí. O pessoal está perguntando aqui, obrigado, Coronel Fernão, que horas amanhã? Então, as nossas lives são sempre às 4 horas da tarde no Brasil, 3 horas aqui nos Estados Unidos. Então, amanhã nós temos mais um Pingo de Liberdade. E o pessoal está agradecendo muito a aula, viu, Fernão, aqui? Muitos elogios, agradecendo. Estou vendo. Nós temos... Eu tenho essa live com o Gerson às quintas-feiras, às 4 horas. Hoje, quartas-feiras, 8h30. Então, eu distribuí em horários diferentes para... Tem gente que só pode num horário... E às terças-feiras eu estou na US Sem Filtro, que começa das 6 e vai até às 8. Então, tem aí um pouco para todos os horários. E quando dá tempo, eu ainda faço mais uma sozinho, algum comentáriozinho de algum fato do dia, e aí vai solto. Não, mas esses textos que você lê, às vezes no YouTube, eu já recebi várias vezes, viu, Fernão? Pelo WhatsApp, o pessoal recorta e passa. Então, você tem uma abrangência que extrapola até a sua audiência do YouTube, porque o pessoal corta, reproduz, e eu sei que você não se importa, né, dos direitos autorais, o pessoal sai divulgando as suas ideias por aí, e é bacana, porque muitas vezes eu recebo pelo WhatsApp
e vejo que as suas ideias vão reverberando e vão sendo propagadas por aí. Quanto mais, melhor, gente. A nossa luta, você ser subversivo contra essa ditadura que está aí, é exatamente isso, é você espalhar essa boa nova, né? Essas ferramentas que existem. Esse é a contribuição que cada um de nós pode dar para o Brasil sair desse brejo. Espalhar isso, mostrar como isso funciona, indicar onde é que as pessoas podem aprender, porque é isso que vai nos... Se um dia nós vamos sair desse brejo, vai ser por isso, por esse caminho, não tem outro. Sempre conto com você, Gerson. Muito obrigado por você me tirar do brejo dos computadores aqui. Até mais.